Olá, senhoras e senhores em telecomunicações. Este é mais um episódio do Sintelcast, o podcast do Sintel Santa Catarina, o seu sindicato. Hoje temos a honra de receber o superintendente do Ministério do Trabalho de Santa Catarina, Paulo Essel. Muito obrigada por estar aqui conosco. E vamos falar um pouco sobre a NR1, diálogos do trabalho e tudo o que tem acontecido no ramo do trabalho aqui em Santa Catarina. Superintendente, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco. Fran, obrigado por essa oportunidade. Eu, Sintel, o presidente Rogério, tem muita coisa para a gente conversar aqui hoje. Com certeza. Também queremos agradecer por sempre nos ouvir, estar conosco e participar da classe trabalhadora junto com a gente. Show de bola. Então, superintendente, eu queria começar sobre a NR1. Há pouco tempo, no Diálogos do Trabalho, lá na Assembleia Legislativa, falamos um pouco sobre isso. Por que foi prorrogado? Por que ainda não saiu? E qual a importância, dessa norma regulamentadora para os trabalhadores? Bom, a NR1 é uma norma que existe há muito tempo já, só que foi feita uma mudança no ano passado para incluir como uma das obrigações das empresas os cuidados também que envolvem os aspectos psicossociais dos seus trabalhadores. Nós temos no Sistema Único de Saúde, nós temos nos dados de maneira geral de afastamento, a quantidade de trabalhadores que estão sendo afastados dos seus locais de trabalho, necessariamente por questões de saúde, por aspectos emocionais. Seja os aspectos emocionais internos da relação de trabalho, que de fato é o foco da NR1, mas, Fran, ninguém é só trabalho. A gente é uma pessoa e é trabalho, a gente é a família, a gente tem as outras dimensões do ser humano. E muitas vezes, qualquer dessas dimensões, ela pode estar com algum tipo de problemas, e isso vai afetar no teu trabalho. Então, desde o ano passado foi feita essa modificação na NR1 que obriga as empresas terem ações, por exemplo, muitas vezes dentro de uma empresa há abalos emocionais pela forma como a chefia é exercida. Muitas vezes uma forma de exercer de um chefe sem diálogo, com autoritarismo, levantando o tom da sua voz, e isso pode provocar desvios e problemas na própria equipe e afetar individualmente uma ou mais pessoas. Então, esse é apenas um exemplo. Então, é necessário que as empresas prestem atenção nesses aspectos. E essa norma, com essa modificação, era para entrar em vigor a partir agora, exatamente do dia 26 de maio. Era o dia da entrada em vigor dessa norma. Contudo, houve bastante pressão por parte das empresas, a Confederação Nacional da Indústria fez pressão, enfim, e numa mesa após diálogos, inclusive ouvindo as centrais sindicais, o Ministério do Trabalho resolveu adiar em um ano a fiscalização a respeito desse assunto. A norma está em vigor, mas a fiscalização vai acontecer só a partir de 26 de maio do ano que vem. E foi editado pelo Ministério do Trabalho também um manual com orientações de como agir, de como proceder por parte das empresas, e vai ser importante também para os próprios sindicatos, para que os sindicatos de trabalhadores tenham domínio dessas orientações, porque os sindicatos de trabalhadores são os parceiros mais importantes do Ministério do Trabalho e Emprego. O presidente Lula, o nosso ministro Marinho e eu sempre digo que o Ministério do Trabalho não é um órgão que é a favor dos empregados e contra as empresas. O Ministério do Trabalho é um órgão do governo federal previsto nas suas normas que a função dele é regular as relações do mundo do trabalho. E o mundo do trabalho tem as empresas e tem os trabalhadores. Contudo, normalmente, quando chegam denúncias dos trabalhadores ou dos seus sindicatos de que as empresas não estão cumprindo determinadas normas. Por isso, então, que os sindicatos de trabalhadores, eles nos ajudam nesse processo de fiscalização. Mas eu creio que a mudança dessa norma e a vigência dessa norma a partir do ano que vem e a qualificação que todos nós precisamos ter a respeito desse conteúdo até o próximo ano, ele, de certa forma, ele representa uma evolução no processo civilizatório.
Porque nós não somos máquinas. Né? A gente tem sentimentos, a gente tem outras dimensões, então tudo isso tem que ser levado em consideração no mundo do trabalho. O que muda efetivamente na relação patrão-trabalhador com a chegada dessa norma? Muda que as empresas, elas vão ter que, elas têm que desenvolver, tem que ter, cada empresa que trabalha com riscos, né, no seu local de trabalho, que o trabalhador é submetido a algum tipo de risco, ela tem que prever como vai cuidar desse risco também no aspecto emocional. Porque antes a previsão era do risco de queda, do risco de choque, enfim, dos riscos, basicamente dos riscos físicos e do ambiente. Muitas vezes aquilo que afeta a tua mente na relação de trabalho, até então isso não era levado em consideração. Mas a partir das queixas, a partir dos números que passou-se a verificar de afastamento dos trabalhadores por questões emocionais, foi obrigado que o governo, num diálogo com os dois lados da relação de trabalho, mudasse essa norma. Eu, como Ministério do Trabalho e Emprego, eu participo também do Conselho Estadual do SESI e do SENAI. E nas últimas reuniões do Conselho Estadual, do SESI e do SENAI, esse tema também tem sido levado para as discussões de todos os conselheiros, justamente mostrando os números. Foi basicamente o dobro de trabalhadores que foram afastados, que tiveram que se afastar em 2024 do seu local de trabalho, algum tipo de licença, do que comparado a 2023. Então, me parece que a cada ano essas questões emocionais elas estão sendo mais impactantes na nossa vida, na vida do ser humano trabalhador. A gente vê que cada vez mais as pessoas, os números estão aumentando, né, em relação a burnout, em relação a estresse, a depressão, a ansiedade. E por que nunca foi dado tanta atenção, se há tanto tempo determinadas vinhetas de programas de emissoras causam ansiedade em alguns trabalhadores? Gente, já é domingo, amanhã é tudo de novo. Sim. Isso já acontece há um tempo. Por que só agora foi dado essa atenção? Ô Fran, eu acredito que tem uma questão que afeta todos nós, a gente queira ou não, a gente concordando ou não. É isso aqui. Concordo. O celular. Não existe pessoa. E eu tenho, nas minhas reuniões, nos meus encontros, eu tenho feito muito essa pergunta. Quem aqui, podem ter 300 pessoas, 200, 100, 50, quem aqui não tem celular? Levante o braço. Até agora eu não encontrei ninguém sem celular. É verdade. Mas se eu perguntar, levante aqui, quem não tem micro-ondas, com certeza alguns vão levantar. Quem aqui não tem televisão, alguns vão levantar. Mas celular, todo mundo tem. O celular passou a ser uma extensão das pessoas. Não estou demonizando o celular. Eu, na minha atividade profissional como superintendente, eu quero te dizer, o celular ele fica basicamente na minha frente o dia todo, porque é por aqui que eu consigo resolver uma grande parcela dos problemas daqueles que me cutucam aqui pelo celular, né? Contudo, a gente sabe, talvez pela maturidade, a gente consegue dividir o tempo que está aqui com o tempo da vida real, do diálogo com as pessoas, do relacionamento com as pessoas. Quando eu sento com os meus amigos numa roda, eu tenho o que dialogar com os meus amigos reais, não só os meus amigos virtuais. Só que nós temos uma geração que é chamada geração Z, que são aqueles jovens que nasceram entre 1994 e 2005, e isso já não sou eu, Paulo Êcio, que estou aqui falando, e nem estou culpando esses jovens dessa geração,
mas é uma outra forma de encarar a vida. Uma boa parte dessa geração basta para esse menino ou para essa menina isso aqui. Ele dialoga aqui com uma velocidade nos dedos incrível. Na hora que ele se encontra com 3, 4 amigos, ele não tem diálogo. Não tem. Falta assunto, né? Porque a vida dele está aqui. Então eu acredito que, além da geração Z, nós temos muita gente afetada por isso aqui, né? Que transformou o seu círculo de relacionamento, reduziu o seu círculo de relacionamento aos likes, à quantidade de compartilhamentos, enfim. E eu acho que nós todos temos que tomar cuidado. Eu creio que isso aqui é um dos grandes responsáveis por estar afetando as relações de trabalho. Porque muita gente daí se comunica com isso aqui, daí quando tem um diálogo ou mesmo uma ordem de uma chefia, muitas vezes interpreta aquela ordem ou aquela determinação ou aquela solicitação, enfim, como algo impraticável, como algo agressivo, né? Porque de repente aquele pedido não chegou acompanhado de um emoji de coração. Exatamente, isso é bem verdade. Falando em ordens, em pedidos, em irrelevância, o senhor ainda há pouco falou sobre as denúncias. Nestes casos, quem não quiser que a sua identidade seja relevada, pode ficar no anonimato de uma denúncia? Com certeza, todas as denúncias, é importante essa pergunta, porque todas as denúncias que são feitas para o Ministério do Trabalho e Emprego obrigatoriamente precisam ser através do site do MTE, mte.gov.br. Lá tem um link ou mesmo um QR Code que, direcionando o celular para lá, já tu cai no formulário de denúncia. E não é necessário que você se identifique, você só precisa identificar exatamente o problema. Não adianta dizer, em todas as empresas da Grande Florianópolis tem assédio moral. Se chegar uma denúncia dessa lá, ela vai ser arquivada, porque os nossos auditores não vão sair batendo em cada empresa de Florianópolis para verificar as situações de assédio, se existem ou não. Mas é necessário identificar exatamente quais as pessoas, qual a empresa, quais as empresas que estão sofrendo eventualmente o assédio, ou qual o setor, né? Qual o setor do assédio, para que o auditor, quando chegue lá, o nosso auditor fiscal, ele possa ter um caminho, ter um início, para não chegar lá tateando, né? Porque normalmente quando um auditor fiscal do trabalho chega em qualquer empresa, ele vai se dirigir ao responsável por aquela empresa e é natural que muitos dos problemas eles procurem ser amenizados. E de que o auditor vai chegar do MTE e de que maneira essa situação vai ganhando as proporções, vai sendo resolvida? Ele identifica o problema, como o senhor falou, e daí em diante o que acontece? Sempre se busca um diálogo para mitigação desse problema. Caso não acontecer através do diálogo a solução, ou não houver interesse, né, por parte da empresa no diálogo, é feita a autuação, a notificação, a multa aplicada para a empresa. Perfeito. Agora falando dos diálogos do trabalho que aconteceu lá na Alesc, a respeito da inteligência artificial, qual é o olhar do Ministério sobre a inteligência artificial no ambiente de trabalho? A inteligência artificial não é futuro, é presente. Nós trabalhamos com a inteligência artificial. Eu tenho certeza que, e falo isso para a minha equipe do Ministério do Trabalho, que com o passar do tempo, cada vez mais, os trabalhadores não vão mais precisar ir nas nossas unidades fisicamente para resolver o seu problema. Elas vão resolver através aqui de um aplicativo, resolver através do celular. O que ficou muito claro, né, nos
nos embates, nos debates do Diálogos do Trabalho, é que esse ganho que a empresa tem em relação aos custos, porque a partir do momento em que ela tem um aplicativo que eventualmente possa reduzir alguns postos de trabalho numa área, logicamente que vai criar eventualmente outros postos nessa área de TI, nessa área de gestão da tecnologia. Mas que a eventual redução de custos da inteligência artificial aplicada numa empresa, ela possa ser compartilhada com os trabalhadores. Ou seja, que isso não se transforme apenas em mais lucro para a empresa e menos salário para os trabalhadores. Que esse ganho de eficiência que pode ser proporcionado pela inteligência artificial seja compartilhado com os trabalhadores na questão de melhorias nos seus salários. Até são questões que vêm à tona, principalmente na área de telecomunicações, devido aos chatbots, devido às discadoras eletrônicas nos call centers. Então, era essa a pergunta que a gente tinha. Será que vai substituir mesmo a mão de obra, o trabalhador, a pessoa física? Eu creio que alguns postos, sim, mas vai criar outros postos de organização. A própria inteligência artificial, ela tem que ser alimentada. Nesse momento, a inteligência artificial tem a previsão de que a inteligência artificial chegue num patamar que ela não precise mais ser, digamos, alimentada, que ela própria seja tão inteligente que ela consiga ir além, porque hoje o que ela nos diz quando a gente faz uma consulta é fruto daquilo que é como se fossem milhares de arquivos que estão aí, e quando tu fazes uma pergunta, a inteligência, com a velocidade da luz, ela vai ali e te dá uma resposta. Está se desenvolvendo outros tipos de inteligência além da inteligência atual. Mas, de qualquer forma, quem está desenvolvendo são trabalhadores. Quem alimenta hoje os bancos da inteligência artificial são trabalhadores. Então, de repente, alguns postos foram perdidos, mas outros estão sendo necessários. E a gente pode perceber também nessa área que faz parte, o Sintel, e também na Grande Florianópolis, que tem um conjunto grande de empresas dessa área, cada vez mais a necessidade de trabalhadores nessa área de comunicação, nessa área de internet, né? É porque postos estão sendo, não estão sendo mais necessários, de repente do atendimento direto, mas outros postos estão sendo criados. Mas, de qualquer maneira, creio que o resumo daquilo que foi discutido no primeiro Diálogos do Trabalho, que a gente pôde constatar, assim, é que, ok, a inteligência artificial é irreversível, estamos aí no dia a dia, a gente usa e muita gente nem sabe, mas que todo o ganho que for tido com a aplicação da inteligência artificial seja compartilhado com os trabalhadores. Perfeito. Superintendente, para a gente finalizar, a gente sempre pede que o nosso convidado deixe uma frase final, algo que o senhor gostaria de falar para os trabalhadores de todo o nosso estado, uma frase final, uma frase de impacto para eles. Acredite no seu sindicato. O sindicato é fundamental para a garantia de direitos, para a manutenção de direitos e para que a gente possa ter esses diversos mundos do trabalho que hoje existem em mais harmonia. Muito obrigada. Lembrando que em toda denúncia você pode manter o anonimato, é só confiar. É só ir lá no portal do Ministério do Trabalho, está aparecendo aqui para você o endereço. Superintendente, mais uma vez, muito obrigada por sua participação, por dispor do tempo. Muito obrigada mesmo. Agradeço imensamente essa oportunidade e nós estamos à disposição, né? No site do MTE e mesmo fisicamente. Estamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer orientação, enfim, nosso trabalho é atender as pessoas. Este foi mais um episódio do Sintelcast, o podcast do Sintel Santa Catarina. Não esquece de baixar o nosso aplicativo já disponível para iOS e Android. Até a próxima!